nos tornarmos solidários, garantindo comida para todos. Ensinar a pescar é importante, mas é preciso alimentar primeiro. Eu não quero essas pessoas em minha propriedade, então agora temos um problema. 60 pessoas que acabaram de viajar mais de 300 quilômetros. Sim, mal chegaram lá, mal se acomodaram e agora devem continuar andando. As coisas que foram solicitadas a fazer são sacrifícios enormes. Quando vocês chegarem lá, revelarei a localização de Sião. Portanto, esta é a terra da promessa e o lugar da cidade de Sião. Que maravilha! Sejam bem-vindos à Central das Escrituras. Sou Lynn Hilton Wilson e os convido a acompanhar a história da igreja. Nós, da Central das Escrituras, tentamos defender e edificar a fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando as Escrituras restauradas. E para fazer isso hoje, estou absolutamente entusiasmada por ter Alexander Baug. Alex é um de nossos principais estudiosos no Missouri e temos muita sorte de tê-lo aqui hoje analisando um período de 3 meses entre as sessões 51 e 57 de Doutrina e Convênios. Estou muito feliz por estar aqui. E nunca é demais falar sobre o Missouri, embora estejamos em Ohio por um tempo, mas o foco será nesses santos que estão indo para o Missouri, para a terra da promessa. Estou muito feliz por estar com vocês e eu adoro a Central das Escrituras. Obrigado por tudo o que fazem para promover o Evangelho e o entendimento das Escrituras. Isso significa muito para mim. E precisamos de muito entendimento no Missouri. Então, é por isso que você está Isso aqui. é complicado. É complicado. Eu também queria dar uma olhada rápida em um mapa, para lembrá-los de onde estão os santos de Coatesville. Os grupos de pessoas sobre os quais estamos falando hoje começam com revelação em Kirtland, mas os santos de Coatesville, como você se lembra, estavam ao norte da fronteira da Pensilvânia. Eles estão no norte de Nova York, na parte sul do norte, a oeste do estado. O ramo de Colesville será o primeiro grupo a chegar, mas também temos o grupo de Fayette que está chegando e também o grupo de Palmyra. Portanto, há 3 grupos chegando lá, mas a filial de Colesville será a primeira a chegar. Então, eles chegarão em meados de maio, aproximadamente. Logo, temos um problema. Aqui está um grupo de 60 pessoas, ou entre 60 e 70 pessoas. O que devemos fazer? Bem, vamos voltar agora e começar. Essa é sua visão geral da geografia. E agora vamos relembrar alguns dos antecedentes históricos da seção 51. Acho que esse é um conceito importante da lei da consagração que foi revelado na seção 42. E fala muito sobre Edward Partridge, que está tentando ajudar o ramo de Colesville a se estabelecer na propriedade e viver a consagração, que novamente tem vida muito curta. Ele diz: designem a este povo suas porções, igualmente a cada homem, de acordo com sua família e de acordo com suas condições e suas carências e necessidades. Portanto, Partridge tem uma tarefa difícil. Bem, o que devemos dar? O que devemos destinar a essas famílias que estão chegando? Essas são as primeiras pessoas que tentarão viver a consagração. Acho que foi em Ohio. A seção 42 e agora a seção 51 dizem a eles, bem, de acordo com sua família, talvez tamanho, suas circunstâncias, bem, você é um alfaiate. Ou um fazendeiro. E acho que isso mais complica as coisas para algumas pessoas, seus desejos e necessidades. Bem, se você olhar o dicionário Webster, esse é o dicionário americano, onde tentamos definir nosso idioma pela primeira vez. Muito cedo, 1828, não é? Ele diz que é uma necessidade ou um defeito. Uma necessidade é um defeito? É uma espécie de ausência do que é necessário ou útil, portanto não se trata sobre ter tudo o que quiser. Será que você realmente precisa disso? Muitos interpretam mal, pensando que precisam de tudo o que desejam, mas será mesmo isso que você quer? A lei da consagração foi revelada recentemente, em fevereiro, e agora estamos apenas alguns meses adiante. É um período muito curto para entender o significado da mordomia e lutar contra o individualismo americano. Sim, essa é uma dinâmica de grupo, se é que posso dizer isso dessa forma. E, novamente, estamos apenas tentando ver,
Bem, se eles estão aqui, vamos tentar implementar a consagração. Isso ajuda. O fato de eles serem familiares e amigos, estão viajando juntos, fazem isso juntos. Esse é um ótimo ponto. Eles moraram juntos em Colesville. Quero dizer, todo mundo conhece todo mundo. E se você tem uma vaca que está dando leite, pode compartilhar? E esse era um grupo perfeito para fazer isso. Não creio que tenham realmente tentado implementar isso em Kirtland. O interessante aqui é que Joseph Smith diz claramente que a melhor maneira de fazer isso é ter uma escritura por escrito sobre o que você consagra e o que você recebe. A importância dessa ideia de ter uma escritura é que o que você consagra e o que você recebe podem ser diferentes. Agora, na maioria dos casos, acho que o que você já consagrou provavelmente recebeu de volta e, a partir daí, tentou viver a consagração. Bem, o problema aqui é com Copley. Ele basicamente disse, ok, estou disposto a dar minha terra para essas pessoas viverem e eu a consagrei. Bem, o que acontece? Ele a quer de volta. E, curiosamente, agora implementamos. Bem, a melhor maneira de lidar com a consagração é garantir que tenhamos uma escritura. Para aqueles que estão ouvindo isso, talvez queiram dar uma olhada nos slides. Alex encontrou uma cópia original de uma escritura de lei de consagração. É para o Missouri. Sim, não é do ramo de Colesville, mas é de Titus Billings, que estava vivo e atuante. E isso mostra onde está a responsabilidade, onde a mordomia é estabelecida e onde tudo é voluntário, onde você está escolhendo isso. Exatamente. Então, o que estou dizendo é que aprendemos algo com a sessão 51 que realmente ajudaria na consagração, embora tenha sido de curta duração. Bem, foi de curta duração lá, mas depois lhes foi pedido que a vivessem assim que chegassem ao Missouri. Sinto que aquele local teve vida curta, mas o princípio eles levaram em seus corações Sim, até o e fim. eles implementarão a consagração no condado de Jackson quando chegarem lá. Eles nunca param. O Senhor pediu, chamando-os para fazer isso, e tentaram. Sim, tentaram mesmo. Mas também fomos chamados. Sinto que devemos tentar todos os dias. E para nós é um pouco diferente, mas Ainda é nosso tempo, talentos e energia, sim. sim, tudo o que pudermos para o reino do Senhor. Agora, aqui no versículo 8, eu falo sobre isso. E a razão é que aqui o Senhor insinua que Partridge terá uma ajuda. O bispo precisa de um agente. E agora sabemos que esse agente será Algernon Sidney Gilbert. Sócio da Whitney, certo? Exatamente. Eles foram parceiros lá e, portanto, ele tem algum conhecimento. Tem sim, em administrar uma loja. Exatamente. E Partridge já foi chamado para ser o bispo. Ele é uma excelente pessoa, é qualificado para isso. Ele tem seu próprio negócio. Ele fabricava chapéus em Paynesville, onde o ramo de Colesville se estabeleceu inicialmente. Mas menciono isso porque, novamente, Algernon Sidney Gilbert desempenhará um papel importante na implementação da consagração no Missouri. Partridge também. Esses dois homens, então. Esse é um conceito interessante. Talvez possamos falar sobre isso apenas por um minuto, mas há uma menção nessa sessão sobre um armazém. O armazém do bispo, O sim. armazém do bispo. Esse é o versículo 13. Um bispo designou um armazém para a sua igreja. Exatamente. Portanto, a ideia é que, é claro, sob a consagração, vamos reunir nossos recursos, mas também precisamos distribuir esses recursos de maneira apropriada. Portanto, a questão é simplesmente que, quando implementarmos a consagração completa no Missouri, teremos que ter alguém que possa supervisionar isso, e esse alguém será o Gilbert. Agora, o que acho interessante é que hoje esse conceito mudou, e nossas portas estão disponíveis para qualquer emergência, seja para alimentar os santos ou ajudar em desastres naturais. Somos conhecidos por nosso sistema de armazéns. Eu só queria fazer um pouco a comparação de que o armazém mencionado na seção 51 certamente se transformou em algo que ainda está sendo usado. Levamos esse mandamento a sério. é interessante quando trazemos pessoas para Salt Lake ou quando elas vêm para Salt Lake, dignitários e tudo mais. Eles sempre os levam para a Praça do Bem-Estar.
E eu só quero me afastar e dizer, Alex, isso não tem nada a ver com nossa política. E mostrar-lhes o armazém e outras coisas que estamos tentando fazer para abençoar a humanidade. A lei da consagração está muito acima da política. Para nos tornarmos uma sociedade de Sião, não queremos pobres entre nós. Queremos que todos tenham o suficiente para comer. Acredito que precisamos ensinar um homem a pescar, mas logo após o fogo é hora da comida. Não é hora de dizer, você precisa aprender a pescar. Realmente sou grata pelo fato de o Senhor ter nos ensinado. Essa não é uma postura política, não se trata de dizer nada sobre uma estrutura de vida comunitária que está em nossa política. Essa é uma ordem de Deus para nos unirmos, construirmos seu reino e fornecermos alimento para os necessitados. E novamente essa é a marca de um verdadeiro discípulo. Cuidar dos pobres e necessitados e daqueles que são devastados por enchentes e furacões, e a igreja faz um ótimo trabalho. Não deixe que sua política atrapalhe. Seja generoso. Quer ver algum outro versículo nesta sessão? Eu quero ver, e talvez eu tenha uma pequena história para acompanhar. Ótimo. Mas observe o que o Senhor diz. Eu lhes consagrarei esta terra por um pequeno período. E eles estavam lá. Havia poucas semanas, sessão 51, versículo 16, e ele disse, consagro-lhes esta terra por um certo tempo. Ele está insinuando que talvez não fiquem lá por muito tempo. E eu adoro essa frase, que vivam nesta terra como se aqui fossem permanecer anos. Vivam onde quer que vivam, ajam como se fossem viver lá para sempre. Sabe, acho que esse é um conselho muito bom, seja em relação à localização física ou emocional, ou apenas uma interação. Como se isso fosse... Como se fosse um concidadão de Deus aqui na comunidade. Muito bem dito, muito bem dito. Muito bem. Na sessão 44, o Senhor instruiu Joseph Smith que após a chegada dos santos de Nova York a Ohio, a igreja deveria realizar essa conferência. Assim, eles já estavam lá e realizaram essa importante conferência. Não vou entrar em todos os detalhes. Mas no final disso, as coisas vão mudar muito rapidamente, de 3 a 6 de junho. E eu só queria mostrar que essa é a primeira conferência em Ohio. E o Senhor ordenou em uma revelação anterior, assim que chegarem a Ohio, realizem essa conferência. Então a conferência já foi realizada e a revelação acontecerá em seguida. Foi neste local que ocorreu a conferência. É possível que a revelação tenha sido recebida aqui, já que Joseph morava nesta região naquela época. Eles prepararam uma casa para ele e Emma, na fazenda Morley. Portanto, um lugar muito, muito histórico. Mas é aqui que temos a sessão 52. A conferência terminou e nesses versículos iniciais o Senhor instrui Joseph Smith. Vamos agora para o Missouri. Ele não perde tempo. Terminada a conferência, comece a fazer as malas. É hora de percorrer mais 1000 quilômetros. Sim, agora novamente, isso é para kirtlanditas selecionados, eu acho agora, com alguns outros no meio misturados. Mas na próxima conferência disseram para ir a Ohio e agora em Ohio dizem para ir ao Missouri fazer uma conferência. O Senhor é realmente surpreendente. Realmente exigente. Mas o interessante é que, é claro, ainda temos alguns dos missionários para os lamanitas que estão lá. E assim, novamente Oliver Cowdery estaria lá, Peter Whitmer Jr., Ziba Peterson. Também o Frederick G. Williams. Frederick G. Williams, que ele ainda não conhece, porque ele é um Ele se juntou kirtlandita, à sim. igreja em Ohio. Então esses são os 4 que estavam lá. Parley está de volta. Ele relatou algumas coisas. E agora, ele diz, quero que vocês vão para lá e deixem suas casas. Versículo 3, que possam fazer os preparativos para deixar seus lares, indo para a terra de Missouri. E depois o versículo 4, e se me forem fiéis, ser-lhes-á dado saber o que deverão fazer. Mas está sempre ligado à fidelidade, mesmo no versículo 5. Eles são fiéis. E a frase-chave aqui é, ser-lhes-á dada a conhecer a terra de vossa herança. Ele está lhes dando uma pequena amostra aqui. E dizendo, quando vocês chegarem lá embaixo, vou revelar a localização de Sião. E então ele se reunirá aqui na revelação. Farei com que vocês desçam como grupos individuais, mas também como companhias individuais.
Esses 3 grupos são Joseph e Sidney, os santos de Colesville e depois esses missionários. Este é o tipo de formação aqui, ele até lhes dá companheirismo, e acho que isso é muito interessante. Você provavelmente conhece alguns desses nomes. Alguns de nossos santos dos últimos dias provavelmente não saberiam esses nomes, mas aqui estão eles e mais ou menos o que deveriam fazer. E alguns deles deveriam passar por Detroit. Esse é o Hiram, basicamente até o versículo 32. Portanto, essas são as companhias que eles deveriam seguir e, é claro, eles deveriam pregar na raiz. Eles não vão tomar seu tempo. Ele dirá mais tarde no caminho de volta que haverá pessoas perecendo em ambos os lados. Não se apresse tanto, mas você precisa ir até lá. E essas são as companhias. Não teremos os apóstolos por 4 anos. Portanto, esse é um tipo de campo de treinamento para a liderança. Sim, isso e o acampamento de Sião e outros tipos de viagens. Neste slide temos o Apocalipse original do livro 1 na caligrafia de John Whitmer. E ele escreve Simon's Rider, S-I-M-O-N-D-S Rider, R-I-D-E-R. Bem, essa é uma grafia correta porque eles escreviam foneticamente. Exceto se for o nome de alguém. Sim, não é. E sabemos que ele soletrou Simons como S-Y-M-O-N-D-E-S Rider, R-Y-D-E-R. E temos essa imagem dele. O que é interessante é que, é claro, ele está meio que dentro do movimento e depois sai rapidamente. E a consagração é o motivo de sua saída. Só para dar um pouco de contexto, ele é um líder na comunidade. Ele foi eleito juiz de paz do condado de Portage. Isso fica perto de Hiram, Ohio. Isso é Hiram, Ohio. Ele se juntou aos discípulos de Cristo, os Campbellitas, em 28. E em 29 ele é nomeado superintendente. Ele é o tipo de líder da congregação, os crentes lá embaixo. Mas então, em 1831, ele se junta à igreja. Teria sido próximo de Sidney. Sim, ele teria conhecido Sidney, não há dúvida. Se estivesse em posição de liderança, teriam trabalhado juntos. Em setembro de 31, ele está se retirando e ele volta como líder. Agora, há boas evidências de que ele era um dos principais antagonistas na noite de 26 ou 27 de março. Acho que foi isso. Quando Joseph foi coberto com piche e penas. Foi sim. Sim, eu me lembro de ter lido um relato em que eles ouviram o nome dele. Joseph ouviu seu nome. Simons, onde está o piche? Lynn, ele mora bem ao lado da família de John Johnson. E essa casa ainda está lá. Podemos agradecer a Mark Staker por essa informação, portanto, ele está em uma espécie de porta giratória. Mas o que eu queria dizer é que acho que muitas pessoas, elas entenderam. A ortografia errada do seu nome virou mais do que se esperava. Sim, sempre achei que ele deixou a igreja porque o profeta não era inerrante. Se o profeta não tivesse o dom da revelação para saber que é um Y em vez de um I. Realmente, e Sim, ele não poderia mas ser um você profeta. está dizendo que, na verdade, havia dinheiro envolvido. É a consagração que é difícil. É isso mesmo. Uhum. E ele estava preocupado com o fato de que a consagração, você sabe, aquela natureza individual que o homem tem em relação à propriedade e aos bens, que Joseph e a igreja tomariam Toda o que ele criança de 2 possuía, anos sabe que é dela. e às vezes os adultos. Nada disso é nosso, é o que diz a lei da consagração. Somos administradores de todas as dádivas que Deus nos concedeu. A questão é que provavelmente não foi o fato de seu nome estar sendo escrito incorretamente que o levou a deixar a igreja. Mas nós meio que brincamos com isso por muitos anos. Mas acho que o mais engraçado é que este é o túmulo do escritor de Simon. E você pode ver que ele escreve claramente com o Y. Mas acho que o engraçado é que se você olhar no versículo 37, temos os Simons escritos com um I. Então ainda estamos escrevendo errado o nome. Não sei se o Comitê de Escrituras quer mudar isso ou não, mas acho que é muito engraçado. Mas, de qualquer forma, acho que podemos esclarecer um pouco essa questão, que talvez seja um pouco mormon para o folclore sud. Agora vamos para a lei da consagração com os antecedentes. Certo. Bem, novamente, acabamos de falar brevemente sobre o fato de que deveria haver um agente. E agora esse chamado vem oficialmente para Algernon Sidney Gilbert. Gosto de chamá-lo de Algernon. Adoro esse nome.
Ele geralmente era chamado de Sidney Gilbert, mas isso é ótimo, você lhe dá o nome completo. Portanto, ele ajudará a implementar a consagração e será o agente de Partridge, determinando o gerenciamento da propriedade e tudo o mais. Ele é incentivado a deixar o mundo, renunciando ao materialismo e à ganância pela riqueza fácil. É o princípio básico de buscar primeiro o reino de Deus e depois usar o que ele lhe dá para abençoar a vida dos outros. Ele tem família? Precisa levar sua família com ele? Sua família se muda para o Missouri? Sim, de fato ele se mudará. Toda a família se mudará para lá. Agora acho que ele realmente volta para buscá-los e ajuda a levá-los para lá. Acredito que sim. Enfim, ele novamente foi instruído. Já que você será o agente de Partridge, precisa ir ao Missouri também. Assim, acrescentamos outro membro ao grupo de homens que agora são chamados para ir ao Missouri. Como esse grupo de missionários, um dos 3 grupos de missionários, e agora ele é um deles, certo? Aram 28, agora são 29. E depois, na sessão da Lei da Consagração, voltamos a falar um pouco sobre Lyman Copley. Então temos isso aqui. Eles começam a chegar em meados de maio, você pode ver isso. E eles estão indo, esses outros grupos estão vindo logo atrás deles. Mas o melhor lugar para assentar essas pessoas é em uma terra de propriedade de Lyman Copley. Está bem, e já falamos sobre ele antes, devo dizer. É um grande pedaço de terra. Sim, equivale a 640 acres. E ele tem mais de 700. E uma vez mais está insatisfeito após a sessão 49 e por não conseguir converter os antigos agitadores de lá. Portanto, são os santos de Colesville, que são os Knights e seus amigos. Newell Knight, Peter Knight. Os Pecks, há um grupo de famílias que na verdade estão interconectadas. E eles vieram para Kirtland. Nós os colocamos na fazenda de lá porque há muitos acres. E ele diz, saiam. Na verdade, mais uma vez, eles vão se mudar para um lugar chamado Thompson naquela época. E fica a 16 milhas de Kirtland. Portanto, eles estão um pouco separados do núcleo de santos dos últimos dias em Kirtland. Mas o problema é que, quando eles chegam lá e começam a se estabelecer na terra, Copley ficou meio desinteressado, basicamente. Eles já começaram a construir casas? Sim, e agora ele pode não ter o título completo, mas basicamente está renegando e dizendo, sabe, não quero essas pessoas na minha propriedade. Portanto, agora temos um problema. 60 pessoas que acabaram de viajar mais de 300 quilômetros, investiram todas as suas energias nas 2 primeiras semanas de entusiasmo cortando árvores e agora estão dizendo... Sim, eles melhoraram a terra e sim. Começaram a construir poços e a cavar poços. Então, vamos ver. Acho que temos uma imagem aqui. Estamos bem no local dessa propriedade que pertencia a Copley. Bem perto, a apenas 800 metros a oeste, há um riacho que os habitantes locais ainda chamam de Copley Creek, mas, novamente, eles não viveram lá por muito tempo. E temos uma solução que é bem. Joseph agora está planejando tentar realocar alguns dos santos no Missouri. Então, basicamente, este será o primeiro grupo a receber a designação ou o chamado para ir ao Missouri. E tudo isso vem por meio de revelação. E a Joseph novamente é solicitado a fazer sacrifícios enormes. Quero dizer, são mais de 1.600 quilômetros, e você tem seus rebanhos e seus filhos. E isso é uma tarefa enorme. Você pensou que tinha terminado de caminhar, seus sapatos já estão gastos. As coisas que lhes foram pedidas são sacrifícios enormes. Pense, mal chegam lá, começam a se acomodar e agora devem continuar O que andando. me preocupou é, já haviam plantado suas sementes? Boa pergunta. Há sementes de trigo e milho no solo ou eles podem levá-las com eles? Não sabemos, mas eles certamente estão começando a fazer algum tipo de melhoria na casa, eu acho. Fazem sim. Portanto, a sessão 54 é triste em muitos aspectos, porque agora sabemos que isso não está funcionando com Lyman Copley. E ele quer suas terras de volta. 159 acres. Com Copley dizendo, quero minhas terras de volta, o senhor ficou meio chateado e diz que
Como o convênio que fizeram comigo foi quebrado, ou seja, Copley o quebrou, tornou-se nulo e sem efeito. Estamos esclarecendo isso aqui. Você não precisa viver a consagração agora, porque agora vamos devolvê-la a ele. Não há direito legal porque você está lá. As terras pertencem a ele. Então ele está meio chateado com Copley. Ele diz: e ai daquele por meio de quem ocorre esta ofensa, pois seria melhor para ele que se tivesse afogado nas profundezas do mar. Isso é muito severo. More, mas é aqui que o ramo de Colesville está dizendo: não, tudo bem, teremos que ir embora porque Copley quer suas terras de volta, mas vamos mandá-los até o Missouri. Isso é a seção 54, e acho que há uma espécie de precursor aqui, Lynn. Se você olhar para o versículo 10, ele diz: e também sede pacientes nas tribulações até que eu venha. E acho que o Senhor está dizendo a ele: estamos enviando você para o Missouri, vai ser difícil. Tribulação é uma palavra que se repete muitas e muitas vezes nessas sessões sobre o Missouri. E depois de muita tribulação vem a bênção e assim por diante. Todos esses sacrifícios serão recompensados. E ele menciona em outra parte da sessão 84 que entrar no descanso do Senhor é entrar em sua exaltação. Ele diz: aguente firme, seja paciente e você poderá receber a exaltação desse sacrifício. As bênçãos virão. Podemos avançar para o 55? Essa é uma revelação maravilhosa para um dos primeiros santos dos últimos dias que fez contribuições incríveis. William Wynnes Phelps? Que nome maravilhoso. W.W. Phelps? Ele, W.W. Phelps. Espero que possamos informar aos nossos telespectadores que há um livro incrível. Foi lançada uma nova biografia. Lançada em 2018 de Bruce A. Van Orden, que ensinou no Departamento de Religião, Educação Religiosa e História e Doutrina da Igreja na BYU. É de virar a página, e você terá muita história, e ele ensina Fale sobre William. William. O que aprendeu com ele? Bem, mais uma vez, ele é simplesmente um homem brilhante. Eu brinco com meus alunos na sala de aula que, se juntarmos todos os nossos QIs, Phelps ainda nos supera. Ele é simplesmente incrível. Listamos aqui no slide que ele foi um escritor e poeta prolífico, famoso por seus hinos e poemas. Sua compreensão teológica é simplesmente enorme. Quando chegarmos à sessão 76, não sei se vou me lembrar de mencionar que W.W. Phelps a reescreveu em um poema. E sua teologia é muito consistente. Ele e Joseph trocam correspondências entre si. Eles são amigos por correspondência em suas cartas. Acho que podemos dizer que ele provavelmente foi o escritor fantasma disso. E Joseph, é claro, assinou a carta. Mas é Phelps. E cantamos seus hinos. Ele é simplesmente incrível. Ele entende de política. Ele esteve envolvido na política em Nova York. Em um determinado momento, ele também foi maçom e depois foi anti-maçom. Mais tarde, ele se opôs a isso. Mas, em um determinado momento, ele estava considerando concorrer a vice-governador do estado de Nova York na chapa antimaçônica. Era isso, e assim, não há nada mais brilhante do que Phelps. Ele é um impressor, sabendo ler e escrever de trás para frente e com olho para detalhes. Nele, simplesmente, não poderia ter uma impressora melhor, e para promulgar o Evangelho, precisamos ter as palavras impressas. De qualquer forma, você pode ver o histórico dele. Ele foi editor de 3 jornais diferentes. Ele é um dos primeiros a acreditar no livro de Mormon, e finalmente chega a Kirtland, creio que no dia 14. E ele recebe essa revelação de Joseph Smith, e ele é então batizado alguns dias depois. A revelação diz: eis que assim te diz o Senhor, meu servo William, sim, o Senhor de toda a terra. Foste chamado e escolhido, e depois que tiveres sido batizado com água, e se o fizeres com os olhos fitos unicamente na minha glória, terás a remissão de teus pecados. Ele foi batizado 2 dias depois dessa revelação, e foi imediatamente ordenado elder. Ele foi instruído a imprimir livros para crianças? Sim, não é uma coisa interessante? Esse é o versículo 4 da seção 55. Acho que há muitas maneiras de ver isso, mas é interessante. As pessoas dizem: bem, ele chegou a fazer isso?
E não sei se é esse o caso, mas pelo menos ele está dizendo que talvez você também possa usar suas habilidades literárias e de escrita para ajudar outras pessoas, como as criancinhas, além dos adultos. E isso mostra a ênfase de Deus, o Senhor querendo que as crianças sejam educadas. O interessante aqui é que, por ser um editor e ter toda essa incrível experiência, ele está sendo ordenado a se mudar para o Missouri, e é lá que eles vão fazer a impressão para a igreja, e ele vai ser o impressor, e agora ele foi chamado para ajudar Oliver Cowdery. Oliver será mais do que seu assistente, mas Oliver é o cara da doutrina. Quero dizer, ele é o tal, ele é o segundo elder. Ele conhece o livro de Mórmon de trás para frente, e Oliver foi o impressor na livraria de Grandin, quando eles estavam publicando o livro de Mórmon, mas ele era um aprendiz. Ele não é um mestre, e agora vai trabalhar com um Certo, mestre. Oliver é bom com a revisão e tudo mais, mas Phelps conhece as técnicas e as habilidades. Portanto, esse é um convite para que Phelps vá para o Missouri com o grupo. E é claro que eles fazem isso. Ele se junta a Joseph Smith. E isso nos leva à sessão 56 com Ezra Tyre. Ezra Tyre não está pronto para ir. E Thomas está pronto para ir para o Missouri. O Elder Thomas Marsh deve... Seu companheiro é um preguiçoso aqui. Ele é um E preguiçoso. parece que realmente não sabemos os detalhes que os documentos de Joseph Smith nos ajudam um pouco, mas Tyre aparentemente havia dado algum dinheiro para a compra da fazenda de Frederick G. Williams. Agora, isso é em Kirtland, e ou ele queria dar um título à sua propriedade, ou tinha a ver com propriedade, sim. Mas a administração. Está Sim, bem, não está está bem. claro. E ele simplesmente não estava não estava disposto a disposto. sair. Portanto, a ideia aqui é, bem, ele não irá, Thomas, vamos lhe dar outra pessoa. Assim, Newell Knight foi ordenado a ir, obviamente, e seu companheiro era Sela Griffin. Newell Knight precisa liderar todo o grupo de Colesville. Portanto, vamos transferir Sela Griffin para Thomas B. Marsh. Assim, Marsh tem um companheiro e agora você lidera o ramo. E Newell fica com as 60 famílias, animais e mais. Sim, e mais. Portanto, não é a revelação mais significativa, mas é obviamente importante. De acordo com o que entendi, Deus se importa com os detalhes, especialmente ao escolher os missionários para a sua obra. Nem sempre dá certo, pois nem todos estão preparados. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os companheiros podem mudar. Certo, sessão 57. Essa é uma revelação fabulosa sobre a terra de Sião. Muito bem. Então, Joseph e um grupo menor de homens que o acompanhavam chegaram ao Missouri. E eles partem no dia 19 de junho. E eles levarão quase um mês para chegar lá. Essa revelação chega em 20 de julho. Eles partiram, Joseph e seu grupo partiram em 15 de junho e chegaram à área do condado de Jackson por volta de 14 ou 15 de julho, bem ali. Se voltarmos a setembro, naquela conferência de setembro de 1830, temos um problema. Há alguns problemas, mas uma das pessoas que está causando o problema é Hiram Page. Ele tem a pedra dividente e está sendo enganado por outra força que diz que essas são revelações e que não foram revelações de Deus. Perfeitamente definido. Portanto, Joseph precisa acertar o alinhamento. E o Senhor nos diz na seção 28 que uma das coisas que Hiram Page estava obviamente propondo nas revelações que recebia era a localização de Sião. Interessante, um assunto muito quente naquela cultura. Lynn, os Santos, já em setembro de 1831, sabem que essa Sião, essa Nova Jerusalém, está na fronteira com os Lamanitas, a oeste do Missouri. E agora eles estão recebendo mais informações. Se não se importarem, acho que podemos ir a alguns lugares aqui e falar sobre o significado da localização de Sião. Essa é uma declaração importante e acho que precisamos entender isso. O que realmente está na mente dos santos dos últimos dias nessa parte inicial da restauração?
Os primeiros santos encontraram muitos conceitos no livro de Mórmon, mas nenhum mais do que o conceito de Sião e o papel redentor da América no reino de Cristo que se aproxima. O uso do livro de Mórmon nos primeiros escritos e discursos indica que a mensagem mais significativa do livro de Mórmon para esses primeiros santos era a reafirmação da América como a Sião dos últimos dias. O livro de Mórmon falava claramente da coligação de Israel, a vinda da cidade celestial da Nova Jerusalém e o reino de Cristo na terra. E mais importante ainda, por autoridade das Escrituras, ela colocou a localização da cidade da Nova Jerusalém dentro dos limites geográficos do continente americano. Eles estavam apenas encantados com o fato de que o novo mundo seria o local de Sião. E isso foi claramente ensinado no livro de Mórmon, de modo que era tão significativo para eles que já em setembro do ano em que Joseph disse: "Bem, está nas fronteiras com o nome de revelação." E agora estão mesmo indo para lá, e essa é a seção 57. Quando chegarem lá, eu lhes revelarei o lugar onde Sião estará. O Velho Testamento, o Novo Testamento, quero dizer, este é o povo de Deus. E às vezes é uma cidade, às vezes é um povo, às vezes é uma atitude. Até mesmo a primeira revelação a Oliver Cowdery, seção 6, trabalhou para estabelecer Sião, para trazer Sião à luz. Quero dizer, isso está nas revelações de doutrina e convênios. Está por toda parte no livro de Mórmon. O segundo Neph tem a maior parte. Mas como você disse, Velho Testamento, Novo Testamento. A palavra Sião está realmente saturada no Velho Testamento, 153 vezes. Já no Novo Testamento, ela aparece apenas 7 vezes. A grafia é diferente, mas são apenas 7 vezes. Mas o livro de Mórmon, que tem 1/3 do tamanho do Velho Testamento, é interessante que ele repete muito essa palavra, porque, como você disse, é um texto antigo, e essa é uma ideologia antiga. Temos 42 vezes no livro de Mórmon. E Doutrina e Convênios simplesmente o destrói, 191 vezes. O livro é 1/5 do tamanho da Bíblia. Observando as proporções de palavras no folheto e nossos slides, Doutrina e Convênios está saturada com essa ideia de Sião, e ela acompanha a segunda vinda. Está de acordo com o surgimento dos últimos dias, e é por isso que a igreja teve de ser organizada. 2/3 das revelações em Doutrina e Convênios se referem à criação de uma sociedade Novamente, de há Sião duas para a cidades. vinda do Senhor. Nova Jerusalém, uma cidade de fato estabelecida lá, e depois a Sião de cidade de Enoque. Bem, acho que novamente para os santos dos últimos dias, precisamos entender que há vários significados. E, obviamente, Jerusalém no Antigo Testamento. Quero dizer, Davi capturou a cidade, não me lembro qual Os era. jesuítas estavam lá. Jesuítas. Sim, os jesuítas estavam lá e eles chamavam Sião. Ele a rebatizou de Sião, era conhecida como Sião antigamente. E é claro, o Monte do Templo era o Monte Sião em Jerusalém. Portanto, há conexões com Jerusalém. E claro, é uma condição que conhecemos mais uma vez do livro de Moisés e do quarto Neph, como a pureza de coração. E então a cidade de Enoque foi chamada de cidade da santidade, até mesmo Sião. Sabe, a razão pela qual acho que isso é tão importante é que esse é o nosso objetivo. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, estamos tentando criar uma sociedade de Sião. Estamos tentando preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Exatamente, temos de nos tornar um povo Sim, de é Sião. mais do que aprender, é tornar-se sim. E Joseph Smith, em seu discurso em julho de 1840, mencionou que era toda a América do Norte e do Sul, ou onde quer que os santos se reunissem. Acho que isso é importante. E ao analisarmos especificamente o que precisa ser ao longo desses versículos em Doutrina e Convênios, nas sessões em que estamos agora, é preciso ter um coração quebrantado e um espírito contrito. Você precisa ser fiel. Isso virá depois de muita tribulação. E também temos de viver a lei da consagração. E tudo isso está na semana que vem também. Mas por que você não continua e nos conta mais sobre como isso funciona com os santos aqui na Vamos sessão estabelecer 57? os santos no Missouri, no condado de Jackson, Lynn. Era isso que estávamos fazendo exatamente agora. Na fronteira oeste do Missouri. E essa é a fronteira da nação. O que quero dizer aqui é que, é claro, para o próximo,
ficaremos aqui até 1839. Agora será um pouco difícil percorrer todo o condado de Jackson, não tanto em Clay, mas por fim seguiremos para o condado de Caldwell O e mapa Davis. aqui é fabuloso. Não sei onde você o encontrou, Alex, mas ele mostra o tamanho que o condado de Jackson costumava ter. Eles vão por vários meios, basicamente de Kirtland até Cincinnati. Essa é a empresa de Joseph. E depois pegaram um navio a vapor até St. Louis. Agora essa é a maneira de viajar. Mas nem todo mundo vai nessa. Algumas das outras companhias foram a pé, você sabe, esse tipo de coisa. Eles provavelmente seguiriam o que podemos chamar de trilha Boonslick. E isso é todo o caminho até Independence. Ok, então eles chegam aos desembarques. Novamente, essas são travessias de rios e outras áreas de tráfego fluvial. E então Joseph teria saído em sua companhia e ido direto para Independence. Eles são apenas... Acho que isso é provavelmente uma coisa segura de se dizer. Então agora ele está aqui em Independence. Mas o principal lugar que ele precisa ir primeiro é ver onde os missionários dos Lamanitas estão morando. Quer ir ver Oliver, não é? Ele está sentindo falta de Oliver. Agora Parley Pratt havia retornado da missão aos Lamanitas para relatar que não tivemos muito sucesso. Então, ele encontrou Oliver como seu querido amigo e, você sabe, escriba e companheiro. E há também Peter Whitmer Jr., Ziba Peterson Frederick J. Williams. e Frederick J. O Williams. novo Aqui está, convertido de o novo Ohio. converso, Então, sim. esses 4 homens estavam ficando lá em barracas ou fazendo casas ou algo assim. Bem, na verdade, eles converteram uma família. E a família era a de Joshua Lewis. Ele e sua esposa, infelizmente, iriam morrer no condado de Clay. E isso é o mais próximo que podemos chegar do local do assentamento. Este é o local mais próximo de onde eles realmente dedicaram Sião. Eles partiram em outubro e novamente encontraram Parley. Ele não Parley viu havia Oliver. retornado. Já estamos em julho, uma sessão de 9 meses. Essa é uma sessão muito importante, porque novamente ela nos apresenta a ideia e a doutrina de que este é o lugar, uma espécie de pré-Brigham Young. Então, sessão 57, vamos começar no versículo 1. Ele disse: Escutai, ó élderes de minha igreja, diz o Senhor vosso Deus, vós que de acordo com meus mandamentos vos haveis reunido nesta terra, que é a terra de Missouri, terra que designei e consagrei para a reunião dos santos. Então, no versículo seguinte, o que ele diz? Aí está o peso pesado. Portanto, esta é a terra da promissão e o local para a cidade de Sião. Oh, Eis que o lugar que é agora chamado Independence é o lugar central e um local para o templo. sim, quero dizer, não dá para ser mais específico do que isso, certo? Assim, ele passou por Independence. Ele veio para o assentamento de Joshua Lewis, que se tornará o assentamento de John Whitmer ou Whitmer. Mas nesse dia, a revelação diz que foi dada em Independence. Então ele realmente reconheceu que esse é o lugar certo. Apenas continue. O interessante é que ele nos diz ainda mais especificamente que o lugar para o templo está em um local que fica a oeste ou a oeste do tribunal. Então, vamos dar uma olhada no tribunal. Bem, de onde ele está falando? Bem, qualquer condado tem um tribunal. E eles criaram o condado de Jackson em 1826. E acredite em mim, esse é um condado remoto. Bem, não é nem mesmo um estado até o ano do ano. Falarei mais sobre isso na próxima semana, mas este é o oeste selvagem. Independence é o início da trilha, se é que podemos dizer assim, para a trilha de Santa Fé, que é uma trilha longa. Portanto, é mais ou menos o último lugar de onde você sai se estiver voltando. Mas tem um governo, o governo está se estabelecendo, e eles têm esse tribunal. Era um tribunal de tijolos de 2 andares. E não durou muito tempo porque foi substituído por um tribunal mais novo. Você pode ver isso nesta imagem.
E esse tribunal durou até o ano de 1933. Você não gostaria de ter existido naquela época? Mas ele foi substituído pelo próximo, e esse foi o tribunal construído em 1933. Bem, a razão pela qual isso é famoso para mim é porque o local é o mesmo desde a época em que essa revelação foi dada. Portanto, a localização do terreno do templo ainda é claramente designada pelo Senhor por sua proximidade com esse tribunal. Perfeito. E fica a cerca de 800 metros a oeste. Essa vista aérea mostra a melhor maneira de ver o tribunal. Se você for cerca de 4, talvez 5 quadras a oeste, verá aqui que é esse contorno vermelho do local que Edward Partridge vai comprar a propriedade real, devo dizer. É um pouco tortuoso, mas é onde o templo foi realmente dedicado por Joseph Smith. O terreno do templo, sim, mas é o local, sim. Este marco aqui, eu acho, diz isso tão bem quanto qualquer outra coisa, e nós não o colocamos. Sei que eles o moveram um pouco para o oeste, mas a questão é que a cidade de Independence sentiu como, bem, este é um marco histórico. Em 3 de agosto, Joseph Smith Jr., e fundador da Igreja de Cristo. Esse é o nome da igreja. Não é a Igreja dos Santos dos Últimos Dias ou a Igreja de Jesus Cristo. Esse é o nome com outros 7 líderes da igreja. Portanto, eles estão dizendo 8, e acho que eles estão certos. Dedicaram esse local para o templo na cidade de Sião, onde essa igreja e várias outras acreditam que o Senhor virá para seu povo nos últimos dias. Acho que isso é bem descritivo. Isso é ótimo. Então, olhando de outro ângulo, este é o esboço de uma parte desses 63 acres. Nem tudo está nessa vista aqui. Se você olhar os slides, verá onde está localizada a Comunidade de Cristo, antes conhecida como Igreja Reorganizada, fundada por Emma e Joseph III, juntamente com outros incentivadores. O terreno do templo deles fica próximo ao templo. Joseph deu uma descrição incrível em 1835. Ele está se lembrando de alguns anos atrás, sim. Essa é uma reminiscência, mas ele disse, acho que o ponto-chave aqui é que ele recebeu uma visão celestial, ou seja, uma revelação de que deveríamos ir Cheguei para ao lá. condado de Jackson, Missouri, e depois de ver o país, buscando diligentemente a mão de Deus, ele se manifestou a mim e designou a mim e a outros o local exato em que pretendia começar o trabalho de coligação. É nesse local que querem construir a Cidade Santa. Eles serão chamados de Sião, pois será lugar de justiça. Acho que essa é uma descrição maravilhosa. Portanto, por meio de revelação, ele entendeu onde ela deveria estar. E devo lhe dizer que a localização do templo ali é, na verdade, a maior elevação da área. É uma área muito plana. É uma área muito plana, mas à medida que você sobe, é possível vê-la um pouco neste diagrama. Como uma inclinação. Há uma pequena e agradável inclinação, e gostamos de construir templos em colinas. Provavelmente 8 pessoas realmente estiveram lá. E acho que a maioria deles pode ser entendida como sendo essas pessoas. Portanto, nem todos estão vindo para essa dedicação. Isso foi tão importante que várias pessoas falaram sobre isso. E esse é outro relato de Joseph Smith que foi incluído em sua história. E ele menciona esses indivíduos, mas observa que o Salmo 87, foi lido e a cena foi solene e impressionante. Então isso foi poderoso para ele. Também quero nos lembrar de que essa propriedade é de outra pessoa. Outra pessoa está ocupando essa terra. E Joseph, no registro, diz que Joseph teve que limpar o mato antes de fazer o salmo, a oração e a dedicação. Eles têm que fazer um pequeno desmatamento Você aqui. mencionou alguns pontos e acho que preciso mencionar isso, que como esse é um novo estado, o governo precisa fazer um levantamento para a ocupação. E foi pesquisado em meados dos anos 20. E os indivíduos, mas terra não estava sendo vendida imediatamente. É só isso que estou tentando dizer. Acho que finalmente foi colocado à venda em 1827. Poderia reservar ela? Sim, você poderia reservar. E então, quando o imóvel fosse colocado à venda, você poderia ser o primeiro comprador da propriedade. E a primeira pessoa a ter essa propriedade onde o templo está localizado é um homem chamado Jones H. Flournoy. Ele reivindicou 160 acres e está aguardando o momento em que poderá comprá-los.
O problema com essa situação é que ele está no que eles chamam de terras do seminário. Ah, isso custa mais dinheiro. Sim, é quase o dobro. Bem, são $2 por acre contra $1,25 por acre. Não é por acharem que era perto o suficiente da cidade? Poderia ser para uma As escola. terras do seminário eram vendidas para fins educacionais, para financiamento educacional. Isso não foi colocado à venda. Então, ele reservou, mas o imóvel só foi colocado à venda em dezembro de 1831. Alguns meses depois de Joseph dedicar a terra. Portanto, ele não é o proprietário. Ele não pode nem mesmo reivindicá-la. Mas a situação de Flournoy provavelmente significa que ele terá que obter permissão para entrar na terra para realmente vê-la. Joseph e esses 7 homens, ou quantos fossem, se reuniram. E obtiveram permissão e disseram: só queremos entrar em sua propriedade Simplesmente limparam uma pequena parte e receberam essa revelação e fizeram essa Eles dedicação. falam sobre cortar o mato, as árvores e assim por diante. Portanto, é uma espécie de floresta. E depois tem a oportunidade de dedicá-la de fato. Mas a questão é que eles não eram os donos. Eles não podiam ser donos. O Flournoy é o proprietário. Mas, curiosamente, em 1º de dezembro de 1831, o governo permitiu a compra efetiva das terras do seminário e Flournoy as comprou na data exata de 12 de janeiro. Então ele tinha fundos suficientes. Tinha, sim. Em 12 de janeiro de 1832. Flournoy realmente a comprou em 12 de dezembro de 1831. E uma semana depois, Partridge pagou a ele por esses 63,27 acres de seus 160 e lhe deu $130. Portanto, isso equivale a cerca de $2 assim, por o acre. bispo Partridge compra uma parte dessas 160 anos apenas uma semana depois de ela ser colocada no mercado. E, na verdade, ela nem estava Sim, ele no a mercado. comprou. E então ele disse, bem, tudo bem, você vai comprar. Portanto, eles seguiram a lei. Mas a questão é que, novamente, o contingente de santos dos últimos dias aqui teve que obter permissão para provavelmente entrar na propriedade Bem, e como dedicá-la. sabemos que entre os 63 acres, onde ficava esse local? Acho que temos que dar uma olhada na reminiscência de W. Phelps sobre isso, e acho que ele está certo. Ok. Ele disse que, com uma exceção, foi em 3 de agosto. Ok, então este é W. Phelps, em 1864, que se lembra do 4º dia de agosto, que era o 3º. Portanto, ele está próximo. Joseph Smith, Edward Partridge, W. Phelps, Joseph Coe, Oliver Cowdery, Martin Harris e Algernon Sidney Gilbert como élderes e o irmão Holcomb. Portanto, ele está tentando se lembrar de quem está lá. Dedicado um pouco a oeste de Independence, o local para o templo do Senhor. Eu fiz a oração. Joseph Smith proferiu as palavras dedicatórias e Oliver Cowdery encerrou com a bênção. Coe plantou uma pedra no canto sudeste dos 10 acres destinados ao templo. Portanto, ele se lembra perfeitamente de que era apenas uma simples dedicação, colocar uma pedra ali, e isso deveria marcá-la muito bem. E é assim que temos a marcação, pois as pessoas se lembram onde a pedra estava e o formato da pedra. Depois, ela foi desmatada. Nós compramos a terra. Conseguimos trabalhar a partir dali. Portanto, nas memórias de Ezra Booth sobre essa dedicação, que ele escreveu alguns anos depois, eles terão apenas que caminhar meia milha para fora da cidade, até uma elevação de terra, a uma curta distância ao sul da estrada. E poderão determinar o local por meio de uma muda, que se distingue das outras por ter a casca quebrada no lado norte e no lado leste. E no lado sul da muda será encontrada a letra T, que significa templo. E no lado leste, e então ele escreveu Z-O-M. E ele diz que significa Zomish, que Smith, ou seja, o profeta Joseph, diz que é a palavra original para Sião. E perto do pé da muda, eles encontrarão uma pequena pedra coberta com arbustos, que foram cortados para esse fim. Tudo isso, junto com a descrição de Phelps e a de Ezra Booth, era uma forma muito primitiva de marcar onde ficava o templo. Portanto, a questão é, qual era a forma de marcar onde ficava o templo? Portanto, a pergunta é, os outros santos que não estavam lá, eles entendiam Eles onde ficava o chegaram templo? algumas semanas depois, mas perceberam ser este um local sagrado dedicado ao templo?
Sim, e é aqui que entramos na figura de William E. McClellan. Alguns dos missionários que vinham para o oeste encontraram McClellan em Illinois, e ele ficou muito curioso sobre o assunto. Por isso, ele vai até o Missouri para ver Joseph Smith. Quando chegou lá, ele já havia partido. Ele voltou, Joseph e sua companhia estão lá. Mas o interessante é que, em apenas algumas semanas, ele conseguiu ver onde isso estava, e ele menciona isso. Portanto, sabemos que ele conhece o local. Anos depois, ele ainda diz: sei exatamente onde é porque estive lá. Os santos veneravam o lugar sagrado. Então, para resumir tudo isso, Lynn, seremos expulsos do condado de Jackson e, eventualmente, do Missouri. Então, o que acontece com a propriedade do templo? Bem, não entrarei em todos os detalhes, mas a escritura do templo estava em poder de Edward Partridge e sua esposa. Partridge, então, morre na cidade de Nauvoo. Mas quando os santos chegam aos alojamentos de inverno, há um homem que quer comprar a propriedade do local do templo. Ele foi até os alojamentos de inverno e eles fizeram uma conexão com Brigham Young e a esposa do Elder Partridge e venderam a propriedade do templo por $300. Edward Partridge faleceu, mas Lydia Partridge se prepara para ir ao oeste. E, como ela era a proprietária, provavelmente não havia pago nenhum imposto sobre a propriedade, mas o homem estava disposto a pagar os $300. $100 a mais. Sim, ou assim por diante. Enfim, resumindo a história, ao longo dos anos, essa propriedade teve vários donos. Dos 63 acres atuais, o terreno do templo da Igreja de Cristo, conhecido como Edrequites, mantém a propriedade original de 3 acres onde foi dedicado. Vou apenas completar isso. A Comunidade de Cristo, ou a Antiga Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias reorganizada, possui cerca de 40. E nossa igreja, que está na cor laranja e depois na cor amarela, que está dentro da cor vermelha, possuímos cerca de 20 acres, 18 a 20 acres. Portanto, há 3 grupos que possuem toda a propriedade que já foi designada por Joseph Smith e comprada por Partridge. Comprado pelo bispo Partridge. Sim, então Que há um bom, nome. interessante em tudo isso. Além de identificar a localização do templo em si, os santos são instruídos a comprar propriedades para todos esses grupos de pessoas que virão para cá e se mudarão para morar no condado de Jackson, Missouri. Assim, o bispo e seu representante devem juntar essas terras rapidamente antes do prazo. Ainda podemos obter os direitos de ocupação. Não há muitas pessoas aqui, mas temos que garantir algo. Bem, eles têm pelo menos 60 ou 70. Entre 1831 e 33, estabelecemos esses assentamentos. Na verdade, alguns nunca foram realmente estabelecidos. Edward Partridge permanecerá ali e comprará, à medida que o dinheiro estiver disponível, uma propriedade que acabará totalizando quase 2.200 acres. Todas as terras que você puder na área do condado de Jackson. E essas são basicamente as 5 filiais que foram estabelecidas, portanto, estamos um pouco dispersos. Este fica no centro da cidade. O ramo de Cincinnati nunca foi realmente estabelecido, apenas algumas famílias moravam lá. Mas o assentamento do Rio Azul, o Whitmer Settlement, o Colesville e o Prairie. Bem, temos cerca de 800 membros chegando no próximo ano ou 2 até o final do segundo ano. Então, posso ver o que seria necessário se você está tentando viver na terra, precisa de uma propriedade extra, mais 2.200 acres. E quando fomos expulsos, havia cerca de 1.200 santos dos últimos dias. Portanto, é preciso ter propriedades. E Partridge fez tudo o que pôde para garantir essas propriedades para a herança dos santos. Sabe, é melhor concluirmos agora, mas essa é uma área muito rica da história. Somos muito abençoados por termos historiadores, não apenas como Alex Ball, mas os Joseph Smith Papers lhes darão muitas informações sobre algumas dessas percepções, bem como outros recursos.
Espero que isso o motive a tirar mais proveito de seu estudo das Escrituras nesta semana, que você possa se aproximar de Cristo e que tenha um desejo maior de procurar estabelecer Sião novamente. E testificamos que acreditamos que estamos fazendo a obra de Cristo ao nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas semelhantes a Cristo. Em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.